Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos se abriram e agora me alegre sua luz. Mas um dia senti meu pecado, enfim, sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus respondi, e abrigo seguro nela. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Qual de todos, então, este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Igreja, vamos ficar de pé. O servo de hoje já sai presente, né? Pode atrasar. Nós passamos o servo do Senhor Chico, nós temos que passar já para ele, para dar continuação dele, com o Espírito Santo de Deus vai usar ele, né? Vamos fazer ficar de pé para fazer um minutinho de oração para receber o servo do Senhor. Vocês que estão aqui, né, passaram por essa porta, creem que o Senhor Jesus está aqui para dar uma bênção e uma vitória através da palavra do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é o poderoso. Deus não dispensa ninguém com a mão vazia. O prazer de Deus é abençoar. Creio que o Senhor está aqui para dar vitória, para entrar com solução dos problemas da vida de cada um. Maravilhoso Deus eterno, Deus soberano, Deus poderoso. Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Pai. O teu filho, Pai, que vai continuar. Senhor Jesus, querido Pai, neste trabalho lindo, Pai, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, toma teu filho nas tuas mãos. Abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa a esposa dele, abençoa a família, Pai, os familiares dela também, tanto dela como dele. Senhor, que o Senhor venha entrar com grande vitória, com grande bênção, entrar com grande plano de salvação, de libertação. Senhor, entrar com o teu agir, com o teu mover, Pai. Entrar com as tuas bênçãos, com as tuas vitórias, Pai. Senhor, usando o teu filho, Pai, da vitória. Pai, usando ele cada vez mais e mais no canal de bênção, Pai. Senhor, usando ele, Pai, como instrumento de fogo nas tuas mãos. Papai querido, toma nas tuas mãos também tua filha, Pai, usando ela, Papai, como um canal de bênção aqui para os dois do louvor. Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha se apoderar, venha tomar conta, Pai. Senhor, confirma, meu Deus, a bênção e a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, as palmas para o Rei da Glória, igreja. Pode louvar, mande uma maneira de toda louvor. Glorifica o nome santo do Senhor, porque Ele é maravilhoso, é poderoso. Graças a Deus, Pai. E eu agradeço a mim por cantar no nome do Senhor Jesus. E as palmas para o Rei da Glória, igreja. Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Bendita o nome dele para sempre, sempre exaltados. Vamos continuando nesse trabalho. Vamos avante. Vamos levar a paz do Senhor avante. Sábado passado ele está devido conseguir no mesmo horário que aqui fazer um velório,
o nome dele, Senhor da glória. Vamos louvar o hino de número 46, que souber nos ajude. O hino de número 46, perdão real. Um perdão real nos entregou o Rei, Senhor da glória. Aleluia. Salve, amada igreja, na santa paz. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia. Quem souber nos ajuda, tá bom, irmãos? É o número 46. Tá? Vamos lá. Não é algo sempre tão bem. Poderoso da nossa alma, essa manhã, meu Pai, estamos aqui na tua presença.
Bom é louvar ao Senhor e meditar na sua gloriosa palavra, a palavra de Deus. Vamos meditar sobre as vantagens que temos. Nós sabemos, temos vantagens em servir a Deus, mas temos as boas informações na Bíblia Sagrada sobre servir a Deus como fundamento, com base na palavra dele, o Senhor da glória. Vamos meditar sobre as bênçãos de Deus, sobre aquilo que Deus revelou em nós. E para nós, vamos ler em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Gênesis, no capítulo 12, sobre as promessas de Deus em Abraão, mas que abrange toda a humanidade. Essa palavra do Senhor. Aleluia. Encontraram? Vamos meditar. Oramos também pelos enfermos, oramos pelos outros, também oramos, pedindo a Deus entendimento na palavra. Não é isso? Precisamos. Vamos ver. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, escrito na minha Bíblia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E na sequência, a promessa prossegue. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra. Pode ser que nós já oramos, nós nós estamos, irmãos, não tendo muita consideração a palavra todo o tempo. Que são portadores da palavra, são observadores, e ainda mais, nós devemos ser bem esclarecidos sobre dois assuntos: salvação e união. Estão compreendendo? Salvação e união. União com quem? Entre nós e com a nação de Israel, para que não sejamos crentes enganosos, enganados. Deus chama Abraão e faz de 7 promessas. Quantas? 7. Isso. Analise bem aqui o assunto com cuidado. Ele expressou, no versículo 2, primeiro ele falou que Abraão deveria ir para a terra que
era uma denotação, uma notificação, que ele foi chamado de paganismo. Abraão significa homem pagão. E Abraão significa pai de multidões. Então Abraão significa homem pagão ou homem gentil. E Deus prosseguiu a instruí-lo. Deus conseguiu instruindo Abraão em seguida. Por isso que é bom nós viver a palavra e guardar, prestar atenção e também guardar a palavra. O Senhor, nosso amado Deus. Então vamos analisando bem. Nesses versículos, Deus faz a Abraão quantas promessas? 7. Por que eu estou repetindo? Porque o dever nosso é examinar a palavra com atenção, para que entendamos que Deus está falando. Olha como está referindo aqui. Interessante, diz a palavra. Primeiro, partilhei uma grande Nação. Deus está falando a respeito de quem? Israel. Está no singular. Até aí ele não estava falando a respeito de nós. Quem está compreendendo? Porque nós estamos sempre no trabalho de ensinamento. E o ensinamento é para que os que estão ouvindo participem e considerem. Primeiro incluir para participar de uma grande Nação. Vou repetir a palavra novamente. Deus está falando a respeito de quem? Israel. Os irmãos compreenderam que a Bíblia nós precisamos ler e entender? Há muito perigo que nós, às vezes, não entendemos como Jesus disse. Quando nós não entendemos bem a palavra, corre perigo, grande perigo de uma distorção, distorcer o certo. Se Deus está falando na primeira promessa, qual foi a primeira promessa de Abraão? Deus fez a Abraão? Fazer em Abraão uma Grande nação. Mas eu vou perguntar já para a terceira vez. Deus está falando dessa grande nação. É a respeito, primeiramente, é a respeito de nós ou de Israel? Israel. Isso, vamos parar e analisar bem. Porque se nós, vocês começar mais na influência da emoção, no grita-grita, no pula-pula, você se enche tanto na igreja e quando sai lá fora acabou. De bebeção. Se a irmã quiser sentar, pode sentar. Agora, veja bem as revelações de Deus. Vamos pouco a pouco, passo a passo para compreender. E por que isso? Porque eu estou ordenado a aprender. As irmãs estão ordenadas a aprender, os irmãos também nós. Aprender para qual finalidade? Para ensinar quem não sabe. Esse é o dever de quem se responsabiliza para aprender. Por isso que Jesus, o Senhor da Glória, ele disse: vinde a mim, aprendei de mim e ide e ensinar. Ele ainda expressou que sou manso e humilde de coração. Isso significa que a salvação ela traz um sinal de mansidão na vida do cristão. Esse sinal de mansidão só pode suceder se o cristão
palavra, mas não leva a pessoa a uma ansiedade descontrolada, ele não domina mais. Então vamos analisar bem. Consideremos Abraão. Era um homem gentil. Gentil quer dizer pagão. Ele era politeísta. Talvez os irmãos não saibam o que significa essa palavra, mas a palavra politeísta é uma pessoa que adora tudo quanto é tipo de Deus novo. Todo tipo de deuses, menos o Deus verdadeiro. E Abraão, ele era religioso, muito idólatra, muito sábio, intelectual, mas muito idólatra. Adorava vários deuses. Ora, Deus chama Abraão. Ação direta. Sabe o que é ação direta? Deus falou e Abraão viu. Isso. Deus falou literalmente, pessoalmente. Abraão, ele ouviu a voz. Sai da tua terra, dos teus meus, dos teus parentes, para o idólatra, e vai ao qual Deus te mostrarei. Ainda Abraão não sabia onde era, só que o alicerce que foi promovido na vida de Abraão, criado na vida de Abraão, é que ele creu que aquele que falou com ele era o Deus verdadeiro. Aí Deus falou assim: você caminha. Para onde? É caminhando. Mas ele não sabia o local, o destino que ele ia chegar, só que ele tinha certeza que quem mandou ele caminhar não erra e não faz nada contrário à sua palavra. E com esta missão de Abraão para Deus, aí aparece a primeira promessa. Qual foi? Primeira promessa: partirei uma grande nação. A segunda promessa, onde está? É tudo aqui nesses dois versículos. Vamos pouco a pouco analisando bem. Quem gosta da palavra de Deus vive na presença do Espírito Santo. Uma grande partirei. Uma grande nação viva. Segunda promessa: grandemente. A Bíblia, irmão, se lê assim. A vida cristã, ela se consagra assim, nessa posição. Caso contrário, as religiões estão resolvendo uma grande parte em briga e contenda, até pela rede social, devido à mistura, não é? Coisa. Veja bem. Então, a segunda promessa foi: isto, e abençoarei grande uma nação, segundo, abençoar-te e engrandecerei o teu nome. Isto, veja bem, dizer que tu serás uma bênção. Vai sendo. Quem acompanha a história do chamado de Abraão sabe que está falando devido à graça de Deus em nós. E a acompanha sabe que é o povo mais inteligente do mundo, é a nação de Israel. Pode ver que até mesmo trabalhar de vida no Nordeste, quem foi convidado para fazer com que a água salgada, o sal fosse eliminado? Quem sabe quem a igreja convidou? Foi, contratou?
um judeu. Porque essa palavra ela tem efeito. A água lá no Nordeste, aonde estavam descobertos os poços, mas a água era salgada. E para fazer aquele trabalho de eliminar o sal, é preciso que tenha maquinários suficientes, sofisticados. Isso é um dom de Deus. Então a promessa estava de Abraão. Quando Abraão Deus fez a promessa a Abraão, ele estava ainda em Jerusalém, estava na Babilônia, dos caldeus. Agora aqui no Brasil está tão longe, por que um judeu veio? Os judeus vieram promover o processo de purificar a água de salgada para doce, porque aqui já não faz parte do país de Israel, mas a palavra faz. Aleluia. Aleluia! É isso. A palavra ela vai usando as pessoas de uma maneira toda especial, porque essa palavra não vai. Engrandecerei te, abençoarei te engrandecerei grandemente. Aí já não se fala somente na parte espiritual, mas também na parte material, na parte tecnológica, tecnologia, e também na parte da prosperidade. As bênçãos de Deus são assim. Elas vão. Acho que as irmãs estão compreendendo o que significa aprendizado, não está? Estão compreendendo? Isso. Aí continuou e continuaremos aqui, não é? Abençoarei grandemente. E a quarta bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te Abençoar. outra promessa. Amaldiçoarei os que te Amaldiçoar. abençoarei. Sexto. Caiu na sexta promessa. E a sétima é esta. Em ti será bendito Todas as oh, maravilha, para nós agora. Ele conhece bem o efeito de Deus, a palavra desfruta. A sétima promessa está referindo quem? Todo o universo. Os irmãos sabem que você aprendendo a palavra fica muito mais seguro referente a desviar. Tem pessoas que dizem assim, até para instruir uma pessoa, você tem que ter, claro, que a unção de Deus junto com o conhecimento. Um exemplo, pessoa, eu já vi muito isso entre as irmãs também. Tem alguém que está esfriando na fé. Às vezes a pessoa fala assim, só que ela falou, mas não sabe explicar nada do que falou. Esfriando na fé em que sentido? Não sei. Então, não é o Espírito Santo, é o pensamento da pessoa que está induzindo. Porque desde que você aprende o que significa crescimento na fé, ou esfriamento na fé, na Bíblia Sagrada, a explicação. Está compreendendo? Se a pessoa tem um propósito na coração de Deus, já pôs em consideração as promessas de Deus, ela só poderá esfriar na fé se ela desprezar as promessas.
saber como explicar, e gera aquela emoção, entendeu? Porque a qualidade das pessoas, será que sou eu? Assim, então tem motivo que leva a pessoa a se esfriar na fé, porque nós temos as informações bíblicas sobre esclarecimentos das coisas com verdade. E isto para que serve? Para a nossa perseverança. Eu saio pensando as irmãs também sobre as promessas. As promessas. Então a irmã Clara ficou bem na hora. Estamos falando sobre as 7 promessas, irmão, que Deus fez a Abraão. As 7 promessas que Deus fez a Abraão. E essas 7 promessas, elas começam com a promessa nacional. Entenderam? Começa com a promessa nacional. E em ti farei uma grande nação. Essa promessa é mundial ou nacional? Por que é nacional? Nacional é só para um país. Porque foi para Israel. É a propriedade de Deus. É Israel. Isso é promessa. Porque Deus, Ele é organizado. Ele trabalha na sua organização. E Ele expressou: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E abençoarei os que te abençoarem. Isto é a 6ª promessa de amaldiçoar os que odeiam Israel. Conhecimento, eu preciso que todos entendam bem. Todo o povo do mundo, ou todos aqueles que odeiam Israel, se não se arrepender, estão debaixo da maldição, porque Deus declarou esta palavra, essa decisão. E aí ele continuou: a 7ª promessa é essa. E em ti serão benditas todas as da terra. Aí está a nossa aceitação da palavra e o objetivo dela. Se alguém aceita Cristo e é contra Israel, povo da promessa, não estou falando a Israel na lei mosaica, estou referindo a Israel na lista da promessa. Ligado à promessa de Deus, não tem como não ser uma pessoa falsa. O crente é falso. Por isso nós temos que ter fé, conhecimento da nossa fé. Eu me lembro que chegou um judeu, uma época, na igreja, e o obreiro foi recepcionar o judeu. Só que o judeu estava na cultura de judeu. Quem conhece a cultura de judeus? Não conhece? Cultura. Eles usam kippah, e é um sinal que nunca mais eles se inclinarão perante Deus, os pagãos. E eles, segundo a tradição da lei, todo judeu tem barba grande, né? Já viu, né? Todos eles usam barba como a cultura da própria nação. E não podemos ignorar, podemos? Não. E quando o obreiro, nossa ministério, recepcionou o judeu, já
já foi supostamente doutrinando o judeu, criticando o judeu. Aí ele irritou o judeu. E por ele ter aquela decisão sem saber o que estava falando, o judeu ficou irritado. Tem que tirar isso da cabeça, isso é do irmão, falando que é do diabo. Você viu, João? O crente peca bestamente peca, e aí o pior, às vezes a pessoa peca e ela não se entende e ela está errada. Para reconciliar. Tocou na barra do judeu. Isso é blasfêmia contra Deus. Você se opor contra algo que a pessoa tem aquela cultura própria e Deus não interfere naquilo. Antes, pelo contrário, eles estão no Antigo Testamento. Mas ele recepcionou o obreiro, o judeu, dessa maneira. E começaram a discussão. E ele disse: tá bom, eu orar. O obreiro disse assim: eu vou orar por você. Aí ele falou: orar por mim não, eu tenho que orar por você. Não, orar por mim não. Nós temos bênção original para distribuir para os outros, não tem mesmo? Aí ele falou: eu sou judeu da tribo de Naphtali, a tribo da promessa que eles são dedicados, são minuciosos até para conservar as tribos. E referente a aceitar Cristo, é assim. Se a pessoa aceitar Cristo, mas encontra os judeus que Deus fez promessa, a aceitação é falsa. Como tem pessoas gritando por aí, pulando, rodopiando, sapateando e não sabendo o fundamento de um verdadeiro cristão. É uma realidade nisso, por isso que é para você aprender esta palavra. Está vendo essa Bíblia? Ela foi escrita por quem? Incluiu homens ricos, homens pobres, homens do alto tribunal, homens da roça, não é isto? Mulheres pobres, mulheres riquíssimas, igual as mulheres que serviram a Cristo, não é? Capítulo 8. Eram mulheres, tanto ricas como pobres, tanto como camponesas como da cidade, só que todas judias. Lá uma outra vez Deus abriu a exceção já mediante a promessa feita a Abraão, que muitas eram estrangeiras, mas fizeram um pacto com a aliança abraâmica, que vem do judaísmo, ou do povo de Israel. Isso é muito importante. Agora, essa Bíblia foi escrita por quem? Por judeus de várias posições, por judeus de várias classes. Essa Bíblia não foi escrita por nós, não temos nem o direito de vangloriar sobre o que temos. Os judeus que escreveram. Você pega o fundamento sobre a Bíblia, está escrito judeus. Uma judia pobre, ela serviu para ser mãe de Cristo. Sabia que Maria era pobre? Não sabia? Que Maria era pobre. Por que sabemos que ela era pobre? Quando a pessoa era rica, ela ia apresentar uma criança em sacrifício na época, filho da lei. Também levaria um touro, um boi, um animal de alto valor, até mesmo uma ovelha. Mas se fosse pobre, levaria
salve comuns, como sacrifício. Se nós lermos o capítulo 2 de Lucas, e versículos 21 e 22, quando Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, depois apresentado, o que Maria levou? Por quê? Porque era pobre. Ela não tinha. Se nós compreenderam agora, está muito essas ordens de pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, sacrifícios. Os irmãos quiseram ler o livro de Levítico, que dá todas as instruções, algumas partes de números também, mas comentando. É a Bíblia para ser comentada, meditada e vivida. Seguro, palavra. Então, analise bem. Nós não podemos usurpar ou ser exaltados, até mesmo no segurar a nossa Bíblia. Até para segurar a nossa Bíblia, nós temos que ter uma grande responsabilidade. É até uma palavra, não é uma doutrina, mas é um conselho que as irmãs acham para meus irmãos, não coloque nada dentro da Bíblia. Quer carregar seus pertences, compre uma bolsa ou uma capa de Bíblia, temos que ter uma bolsa do lado, né? Coloque, não empeteca a Bíblia de tantos papéis, tantas coisas que a gente observa. Isto, as pessoas não fazem com maldade, mas não é por maldade. Só que quando você usa algo que não pode usar, mas usa que não é por maldade, aquilo se torna em pecado por ignorância. E o pecado por ignorar, por não saber, ele precisa ser desfeito. A minha Bíblia acho que não tem nada dentro. Né? Pode saber que ela nunca carregue nada dentro da Bíblia Sagrada. Até em casa, às vezes, tem pessoas que, não é que estou pedindo do assunto, mas estou dando um exemplo de coisa sagrada. Em casa, a gente chega, eu creio que muitos irmãos fazem isso também, já tem um lugar exato para colocar a Bíblia. Só para ela. Eu vou pôr a Bíblia aqui, vou pôr a revista de cosméticos que eu vendo em cima e vou pôr aqui outros pedidos de coisas que pedido dentro da Bíblia. Por isso que, se nós não reverenciar a Bíblia, a revolta está dentro de nós. Qualquer coisa a gente se revolta, se explode. A paz não está com a pessoa. E nós temos uma prevenção de preparação para o momento da agitação, a gente vencer com paciência. Exatamente isso. Agora vamos analisando bem. Nós estamos comentando, para quem chegou primeiro, sobre o perigo de uma pessoa aceitar Cristo e não fazer o mínimo caso de Israel. Para quem chegou por último, nós estamos comentando sobre o chamado de Abraão e as 7 promessas. Só no capítulo 12 de Gênesis, versículos 2 e 3. E a 7ª promessa foi que ao chamado de Abraão, eu havia nascente do povo judeu, como uma nação. No tempo certo, Deus mandou a inauguração do reino da graça para a terra, para os nossos corações, debaixo da 7ª promessa. A 7ª promessa foi a palavra. E em ti serão benditas todas
salvou um gentil como exemplo. Foi muitos. Mas ele chega na casa de um gentil e ele diz bem assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Quer dizer, que aquele homem que se arrependeu, que eles não sabem coisa deu, não é? Ele agora enquadrou na lista da 7ª promessa. Aleluia! Por isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado de ficar falando que uma culpa pega no crente, que a maldição pegou no crente, fica ironizando. A promessa é para nos consagrar a Deus. Abraão, depois que ele recebeu a palavra de graça, ele deixou de ser idólatra e passou a ser um homem conservado das maldições. Elas não se atingiram, porque esta promessa, a 7ª promessa, e também a primeira promessa, ou a segunda promessa, tu serás uma bênção, é a primeira. Parte de uma grande nação é a segunda. Todas elas são promessas de benditos. Então, agora, quando Deus está referindo na 7ª promessa, em ti serão benditas todas as famílias, uns são benditos com a graça comum, e os que recebem a palavra com a graça específica. A graça específica é a vida espiritual com Cristo Jesus, o Senhor da Glória, que Ele operou em nós de maneira sobrenatural. E a graça comum, olha os ônibus aí na avenida, olha os carros andando, olha as lojas, olha o comércio, os aviões circulando. Isso aí é dom de quem? Deus. Mas em que sentido? Comum. Por isso que você não pode misturar o comum com o sobrenatural. É a mesma coisa, você está com uma dor de cabeça. Você toma um analgésico e a dor passa. A pessoa receber uma cura, mas por qual tipo de graça? Comum. Os irmãos compreenderam porque é tão importante aprender a palavra? Através da graça comum. Deus usando a medicina, tanto para beneficiar crentes quanto pagãos. Tanto crentes quanto não crentes. Às vezes, duas pessoas fazem o mesmo tipo de operação. E os dois depois recebem a recuperação. Pode ser um crente ou não crente. Porque aí em Abraão ainda na época, tem duas promessas. No capítulo 15 de Gênesis, nós vamos olhar a bênção e vamos ver a bênção espiritual. E na sequência, a bênção material. Ó da terra, é bênção material. Estrela dos céus, refere bênçãos espirituais. É para os cristãos que recebem a palavra. Isso é muito lindo. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E aí, só um pouquinho mais para frente, já encontra o 15. Encontrou? Gênesis capítulo 15. Vamos analisando bem. Sempre, de tempo em tempo, a palavra aqui não era. Naquela época não tinha a Bíblia igual hoje, que o Espírito Santo veio sobre nós para interpretar o que está escrito. Inspirado. O que foi escrito foi inspirar, é inspirado. E quem examina a palavra também tem que entender que está inspirado. Pelo mesmo Espírito Santo, Deus do Senhor. Olha o que diz a palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 5. O 4 diz assim: eis que veio a palavra
a ele, dizendo: então não serás o teu herdeiro, mas aquele que ti será grande. Esse será o teu herdeiro. Está falando sobre o nascimento de quem? Isto, Isaac. E não do Eliezer, nem também do futuro Ismael, mas de Isaac. Finalizando bem, agora o versículo 5. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. Olha bem, será a tua semente, mas esta semente está. Pode bater palmas para o Senhor. Esta semente já é